Estamos começando mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman. Hoje posso me considerar um escritor, porque eu estou escrevendo. E eu acho que quase tudo que tem na área de bar aí eu faço, né? E você, meu querido, quem é você aí do meu lado? Eu sou Sérgio Pastore, apenas um grande apaixonado por drinks e bebidas e um grande leigo na área. O Sérgio sempre gosta de falar que é leigo, mas sabemos aí, quem está acompanhando o podcast, que ele sabe muito, não só sobre bebida, como atendimento e também culinária, né? Ele é o nosso Masterchef aí. Gordinho, né, cara? Gordinho eu sempre gosto de comida, isso é um fato. Não quer dizer que eu sei fazer, eu sei comer. Sérgio, mas assim, tá uma tendência, né, esses últimos anos, da forma fitness, né? Tem bastante bartender aí correndo atrás da forma fitness. Eu sou um deles, mas eu sou muito da manha, tá? Eu, tipo, parei de beber todos os dias. Eu. Não, pera aí, eu falando assim fica parecendo, né, que eu tinha um problema com álcool, mas. Não, assim, é que eu tinha o costume, né? Isso aí. Comecei a me alimentar melhor, mas eu acho que eu não consigo ser o fissuradão ali da forma perfeita. Chegar a postar foto de sunga na internet pra mostrar minha evolução. Eu não sei. Pode ser que um dia aconteça, não sei, mas eu ainda não tô nesse estado aí. Tenho nada a tentar e nem a retirar disso, viu? Eu vou ser bem sincero. Eu não me importo muito qual é o perfil do barman, não. Se ele tá com shape, se ele não tá com shape. Eu acho que tem um público que ele deve agradar com isso, viu? Eu acho que deve ter um público que vai gostar desse perfil, mas não sou eu não, cara. Não sou eu não. É, o. Às vezes cliente meu pergunta, né? Assim, tipo, pede foto minha e quando eu vou levar mais outros bartenders, pergunta se. Ah, é pessoal de boa aparência, né? Eu costumo dizer assim, eu não trabalho com modelos, né? Porque às vezes a pessoa tá esperando até aquela imagem, que tem empresas que trabalham, né, com bartenders modelos, assim, é um segmento do mercado, entendo, não critico e quem sabe um dia eu faça isso, total. Mas eu falo, olha, eu trabalho com os profissionais, mando foto, não sei, às vezes, né? Como eu digo, o cliente que manda. Mas tem essa questão aí, certo? E falando de imagens, você me interpelou em off, né? Você me perguntou aí sobre a imagem da cachaça. Qual que seria a sua pergunta? Fala aí online, fala aí ao vivo para todos acompanharem. É uma coisa bem mais cultural, eu acho, é que e já foi uma coisa que eu falei, eu defendo bastante a cachaça, né? Mas no mercado hoje, a imagem dela, como está sendo vista a cachaça no mercado hoje? Porque você tem marcas que tentam trazer um lado do gourmet, uma marca que tenta trazer uma sofisticação para a cachaça, só que qual é a percepção da população? Eu acho que é bem diferente, né? Então, eu acho que a gente começou a conversar sobre isso depois que a gente terminou um podcast. Eu acho que hoje pode ser um bom assunto para a gente falar sobre a imagem da cachaça no mercado. Sim, existe vários mercados, vamos dizer assim, né? E eu vou falar um pouco da percepção como bartender e como eh, um bartender exclusivo, né? Que eu gosto de me chamar bartender exclusivo, que é quando eu atendo na casa das pessoas. Há uma grande diferença de você estar fixo e você estar na casa da pessoa, e eu vou falar um pouco da particularidade. E também tem o mercado comum, o do consumidor comum, do cara que não entende porque uma cachaça X, ele está acostumado com a cachaça de R$ 10. Ele não entende porque uma cachaça chega na prateleira 200, por exemplo. O cara acha, não, não vou pagar isso numa cachaça. Porque ele equipara a cachaça que ele não conhece, ele não sabe o meio de produção, pela que ele já viu desde a infância, o avô dele tomando e tal, e pagando super barato. Então, vai ter essas diferenças de mercado. Para você tá claro, né? Essa diferença aí. Mas eu acho que hoje a gente pode abrir bem isso, né? Eu acho que é um assunto que a gente pode abrir com bastante calma sobre isso. Porque se você for olhar regionalmente, Hum. se você pegar norte e nordeste, é muito mais comum o público tomar cachaça do que a própria cerveja, que todo mundo fala que é a paixão nacional. A cerveja ela começa ali do Rio de Janeiro a ser muito forte. Posso estar muito equivocado. É, claro, sempre tem exceções dependendo da regionalidade, principalmente pela parte mais costeira, as pessoas tomam mais cerveja,
mas se você vai mais para a parte do interior dos estados, o hábito de tomar cachaça é muito maior. Diga-se de passagem aí, por exemplo, Pernambuco, a Pitu, Reina Soberana. Se você for ali em Minas, o que reina soberano são os alambiques tradicionais, e ninguém bate eles. Se você vai no interior de São Paulo, a gente tem a nossa Pirassununga aí, que está aí há mil e ducas, desde que eu me conheço por gente, e tem uma predominância de mercado gigantesca nos interiores. E já nos litorais é mais a cerveja. Eu acho que até pelo quesito turístico, foi uma coisa implementada na cultura. Posso também estar bem falando bastante besteira, mas é por relação ao preço. A quantidade que você paga, ou quanto custa a cachaça de alambique, tradicionalzinha, é muito mais barato do que a cerveja em si. Então a gente tem até uma disparidade socioeconômica também, que isso implica muito. Por que a cachaça é tão benquista, né, nessa parte? Só que de contraponto, se você pegar sul-sudeste, ela já é meio discriminada, né? Ou também posso estar falando muita besteira, não temos nenhum compromisso com a verdade, Nenhum. mas eu reparo que as gerações que estão vindo não têm um apreço tão grande pela cachaça, e mais sim pela cerveja. E quando se fala de destilados, eles preferem os destilados não nacionais ao nacional. Então, eu posso estar bem equivocado, mas percepção puramente minha sobre isso, do nível que a gente já fala. Você chega para pedir uma caipirinha, que é uma bebida que nasceu construída para cachaça, e todo mundo acha quase um sacrilégio colocar cachaça, tem que ser vodka, Sim. né? Vamos, né, como você falou, a gente abriu bem o leque, vamos tentar pegar cada ponta e exterminar com a nossa opinião aí, né, para fechar e ficar bem claro. Primeiro, assim, que fique bem claro que vai ter um dia aí um convidado que fala sobre cachaça, um cara que produz, que vai falar com propriedade, coisas que talvez a gente não tenha nem noção. Então a gente vai falar aqui o que chega aos nossos olhos, às nossas mãos, né? Então, quando a gente fala que aqui no Sudeste talvez tenha esse preconceito ainda com a cachaça, é de coisa que a gente vê dos nossos amigos nos bares e tal, do consumo em geral que a gente vê. Com certeza, se eu for falar com um cara que produz cachaça, ele vai falar: não, pô, tá com um cara que tem uma cachaçaria. Se ele montou uma cachaçaria, é porque ele acredita nesse público, ele acredita que tem saída, então ele vai falar que não. Então, lembrando, vamos descer. Lembrando do Nordeste, né? Vamos começar lá em cima. Eu posso falar da minha experiência que eu tive há uns 10 anos, ou até mais de 10 anos que eu fui para lá. No sertão pernambucano, tá? Então vou pegar um recorte, eu não sei na capital como que era. Eu lembro de muita gente jovem tomando pitu mesmo, né? Aquela caixa, sabe, que para quem não sabe, é desenhado um camarãozinho, né, no rótulo lá, tal. Meu, mais do que cerveja. Tipo, por quê? Eu acho que é pela praticidade do jovem, daquela eu gasto menos e fico mais louco. Eu não sei se tem isso Não quando. faz sentido. É o grau de brisa, né? A brisa mais barata. Não, você não, né? Quando você é jovem, vai pra balada, você vê a galera fazendo esquenta na porta, né? Comprar uma bebida bem barata, chapa o coco. Óbvio, depois você cresce e, né, amadurece e vê que isso é um pouco idiota, né? Porque você não tem que sair pra ficar louco, você tem que sair pra se divertir, beber um bom drink, né? Mas naquela Ou não época. também, né? Então, mas Idiota também não, né? Pode ser também a gente que tá errado, a gente tá ficando chato. Mas então, mas assim, é óbvio, né, que eu falo isso por todas as consequências que o ficar louco traz, que eu passei por ser jovem. Quando eu digo jovem idiota, eu tô falando totalmente de mim, que eu fui né, eu fiz muito isso. Então, eh, hoje eu vejo toda a falta de noção que eu tinha pô, não tinha essa de vou beber e experimentar novas coisas, paladares. Aí é aquela, né, a gente se perguntava por que não tinha sucesso com as meninas, né? Ela- É o cara que bebe a bebida barata na porta, chega muito louco, só dá trabalho pros amigos, sai carregado e fala: não sei por que as mulheres não olham pra mim. Bom, então, da cachaça eu acho que tem esse viés. Eu senti isso naquele cenário, quando eu fui, que eu via que os jovens tomavam a cachaça, que era já pra, né, ou para os mais criteriosos, né, a aguardente, né, porque a cachaça ela tem que seguir um,
um parâmetro aí estabelecido por lei, né, de volume alcoólico, então é só buscar no Google lá que fica fácil para ver, assim, o que cachaça como, né, a lei da cachaça lá, como ela tá fundamentada na lei. Então, eles bebem a cachaça ou um aguardente, para os mais técnicos, né, que falam: "Ah, tal coisa não é cachaça não, viu". Tá, então uma aguardente, que nada mais é, né, toda cachaça é um aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça, deu pra entender, né. Aguardente é o destilado potável proveniente da cana-de-açúcar, vamos pôr assim. Muito e pronto, também para matar isso aí, vamos chamar sempre de cachaça, tá, gente? Não vamos, né? Porque aqui não é só para pessoas, para técnicos. Então vamos entender como cachaça o destilado proveniente da cana-de-açúcar aqui do Brasil. Bom, então, para mim tem isso, tá, Sérgio? Tipo, do custo-benefício para ficar alto, digamos assim. Seria uma? Concorda? Discorda? Quero saber sua opinião. Eu concordo, tanto que a barrigudinha e era mal vista pra caramba no mercado há muito tempo. Agora, barrigudinha, gente, tem lugares que chama de corotinho, cada um tem um jeito de chamar ela, mas ela era muito mal vista no mercado e agora o preço dela disparou porque a garotada começou a tomar ela, né? Por causa do preço, se tornou acessível tanto que agora ela tá vindo com sabores, né? Sim. Então, mas se você olhar, eu falo entre muito próximo aos meus amigos, tudo, a percepção deles sobre cachaça é que ela não é boa, não gostam, o sabor dela é muito característico, é muito marcante. E eu acho porque eles tomam a cachaça errada com o objetivo errado. E aí entra uma discussão muito grande. Um bom entendedor de cachaça poderia ser melhor nisso, mas, por exemplo, é você pegar uma cachaça ouro, aquela amarela, de alambique, travadinha, e falar, vamos fazer uma caipirinha com ela. Você estragou a caipirinha. Porque aí ela vai para um lado totalmente diferente, né? Do que deveria ser uma cachaça branca, que é muito mais próxima até da vodka, que ela fica mais neutra, ela fica vamos falar que ela possui mais frescor no sabor dela. Posso estar errado, é minha percepção de paladar, de novo, sem compromisso com a verdade. É a Sim. minha pura opinião. O que a gente estabelece para o uso do drink, né? Da caipirinha, por exemplo, é a cachaça pura, ela sem envelhecimento nenhum, pelas características de sabor e aroma, né? Você, a não ser, é o que eu sempre falo, o que você quer fazer com o seu coquetel. Se você quer colocar uma cachaça envelhecida, fez o teste e quer chegar naquele sabor, tudo bem. Agora eu já vi pessoas que usam a que tem na mão e querem atingir aquele resultado que você só alcança com determinada qualidade de cachaça. Então, mas hoje se usa, né, nos bares aí, caipirinha com cachaça de amburana, com cachaça de carvalho, eu já vi, aí depende muito da proposta. Não estou dizendo aqui que o certo é a pura, mas se você for falar de receita clássica, lembra, né, a gente falando da coquetelaria clássica, que às vezes é imutável, né, algumas coisas, quando dá, seria essa da caipirinha, a cachaça branca, né, que a gente fala, que é a transparente, na verdade. E um adendo aí, que você falou do corotinho, né, que também na minha época era barrigudinha, eu estranhei quando começou a chamar de corote. Não sei se você lembra, no ano de 1630, quando eu trabalhava como caixa de mercado, lembra, anos atrás, meu primeiro emprego registrado foi como caixa de mercado, tá, gente? Quem aí costuma ir para mercado comigo e ver que eu sempre converso muito com os caixas é porque eu tenho uma empatia muito grande que já fui eu ali. Era só morador de rua, cara, que comprava a barrigudinha. Era tipo, meu, tanto é que era uma zoeira, assim, entre a gente, funcionários, né? Tipo, quando eu falava, vai beber e tal. E quando um cara sacava uma barrigudinha num rolê, meu, o cara era tirado de alcoólatra num nível, assim, de tipo, já ir morar na rua mesmo. Falar, meu, você é louco, bebê. E do nada, né? Eu fiquei um pouco afastado desse underground aí. E eu vejo, meu, a molecada playboy ali tomando, né, o corote, e depois teve o famoso drink chevette, né, que aí foi o ápice do corote. Eu tenho até uma garrafinha dela aqui, porque eu comprei os ingredientes aqui, até uma garrafinha me olhando aqui. Mas, Falou, qual é a receita do chevette? Só para fugindo de assunto mesmo, qual é a receita do chevette? tá, a receita do chevette, quem diria, né, o cara defende a coquetelaria clássica e fala não, mas espera aí, então tá bom, eu falo. Mas a gente vai ter que abrir um parênteses muito grande,
porque eu vou dar uma opinião muito firme agora, uma opinião firme na coquetelaria. Isso vai me definir como profissional aqui. Posso? Posso? Você libera aí? Liberado, meu querido, liberado. A gente tá aqui pra isso. E eu quero sua opinião sobre, hein? Vamos lá. Para mim, o Chevette sofreu com o preconceito elitista da coquetelaria, porque foi um coquetel criado de baixo, nas periferias, e veio, atingiu um certo, não nos bares, eu não vi nenhum bar, assim, digamos, mais elitizado na coquetelaria, um bar de coquetelaria, esquece elitizado, bar de coquetelaria eu nunca vi servir o Chevette. Mas em adega, aqui pelo centro e tal, tem até plaquinha, aqui do lado de onde eu moro, tem um aqui, servimos Chevette. O Chevette, cara, vai o corote de limão, tá? A nossa barrigudinha de limão. Vai o suco de baunilha, segundo a receita clássica do Chevette, né? A receita. A Muito receita, engraçado falar receita clássica, né? Muito engraçado falar receita a clássica receita de um original. Chevette. Original, pra mim, o Chevette é um clássico da periferia, tá? Mas vamos lá, eu vou explicar ainda o porquê. Aí vai o suco de baunilha de saquinho, aquele de pozinho, o mid, então é suco mid, né? Ele especifica até a marca, de baunilha, o gelo de coco e o limão espremido. Foi a receita que me passou, né? Eu fiz ele já batido e montado. Eu aconselho fazer batido, por causa das consistências, né? Diferentes. Então, você bate e deixa ele mais homogêneo. Cara, é extremamente doce. Pro meu paladar, assim, não agrada, porque é muito. Ah, mas vão falar, então você é o cara do seco e do amargo, quer dar uma de europeia, né? Não, eu vou explicar. Porque na concepção de coquetel, se eu quiser algo muito doce, eu tomo um refrigerante. Pronto, eu sou mais. Eu tomo um suco. E fica com aquele quê de Yakult, saca? Assim, um doce meio com aquela consistência, né? Por causa do suco ali, batido e tal. Então pro meu paladar, não é muito ok, mas entendo o sucesso, porque é doce e gostoso, cara. Ele é palatável. Ele chega confortável no paladar. E, cara, qual é o mal, né? Aí o pessoal crucificar, assim, ai, credo, eu acho legal, tem o contexto dele, tem o lugar que ele se dá muito melhor do que um Dry Martini, tem lugar, tem contextos que ele faz mais sentido do que um Dry Martini, e, meu, eu sou do time Chevette, vou meter uma camisa aqui. Qual a sua opinião aí? É, Qual a sua opinião? eu acho que não tem regra, né? Eu acho que assim, coquetelaria clássica, ela abrange mundial, e tanto que tem defensores que levantam a bandeira dela, e eu entendo o porquê. Tem as receitas padrões, então você pode ir para qualquer lugar do mundo e você pedir um Dry Martini, por mais que você falou que vai ter 1000 versões do infeliz do Dry Martini, todo mundo conhece. Do mesmo jeito que vai ter do Negroni. Eu vejo muito programa de culinária e sobre regionalismo. Pô, no Japão, cara, eles têm muito forte coquetelaria clássica, e se você na Europa tem muito forte, se você for na África, dependendo do país, tem. Então, é meio universal. Então, você entende que as receitas muito famosas que ganharam muito destaque se torna clássico por causa disso. E você vai ter a parte contemporânea, que é muito normal a região que você vive. Então, o que vai ser dentro desse conceito contemporâneo? O Chevette vai entrar nesse? Vai, por regionalidade. Se você falar o Chevette aqui, pode ser que o Chevette, sei lá, em outro estado já não seja a mesma receita. Porque ele não tem um batido no prego gigantesco que foi difundido e nada disso. Mas eu acho legal, o que a gente estava naquela conversa, e para a gente não fugir tanto, né? A gente salientar. A única base que o cara vai ter, então, pô, ele usa cachaça. O cara colocou corote. O que me impede de eu usar uma outra cachaça para fazer um chevette? Eu vou usar o suquinho, vou usar tal, vou fazer minha versão do chevette, do que me agrada mais, e justamente, ele não é um batido no prego, né? E eu acho que é justamente isso. Quem atende, eu gosto de tomar ele. Por isso que eu falo, prove e teste. Não gostou, você já sabe que não é para você. Sim. A gente não tem uma regra, né, cara? Não tem o errado É, com bebidas, né? pra matar essa parte do Chevette aí, né? Ou pro Maverick passar o Chevette, vamos lá, né? Primeiro que
para os técnicos, tá, gente? Para quem é da área, para quem conhece, até para quem não é, que fique claro que o chevette é feito com uma aguardente composta, né? Então, saborizado, então não é a cachaça, tá? Calma. Mas é a bebida que chega mais similar, a gente já combinou de fazer essa alusão, né? Cachaça. Outro ponto, isso que você falou da diferença do Chevette pro Dry Martini, que o Dry Martini você pede, no mundo todo vão saber fazer, isso que define um clássico, né? É que em qualquer lugar do mundo, qualquer bar de coquetelaria, o bartender é obrigado a saber fazer o Dry Martini, mas não é obrigado a saber fazer o Chevette. Ponto. Isso que define um clássico. E quando eu digo que ele é um clássico da periferia, porque em todo lugar de periferia, quando eu digo periferia, eu não quero dizer, não entenda tanto quanto, tipo, economicamente falando. Vamos falar cena underground, porque aqui no centro, né, que não é considerado periferia, o pessoal faz Chevette, tá? Então na cena mais underground, ele seria um clássico. Todo mundo conhece. Beleza? E agora, já voltando de vez para nossa cachaça, e se bartenders competentes, em vez de meter o pau no Chevette, fizesse uma versão, como gostam de dizer, gourmetizada, né? Uma versão mais clássica, digamos assim, ou mais rebuscada, do Chevette usando uma boa cachaça, na verdade, em vez do sucumide de baunilha usasse, sei lá, um xarope de cumaru, né? Você conhece o cumaru, que dizem que é a baunilha amazônica? Não conheço o Kumaru. Mas eu acho que poderia substituir até pela própria essência de baunilha mesmo, a pura essência de baunilha, ou a baunilha mesmo, a fava de baunilha, raspar ali um pouquinho para fazer. na- Tudo é permitido, vai ser e aí você vai criar a sua receita, né? Sim. Eu acho que isso é legal. Eu acho que assim que você começa a valorizar a cachaça, entendeu? Você colocando ela no próprio cenário nacional, ali, fortalecendo ela, e tirando essas bebidas de procedência duvidosa, que com certeza não atinge um grau de qualidade de uma cachaça, mais elaborada, né, que tem uma seleção melhor, por causa dos efeitos. Imagina que uma pessoa beber algo doce com uma cachaça de má qualidade. Vai ser mais fácil, vai ser mais palatável, ela vai beber em maior quantidade. E o resultado disso depois, na verdade? Não estou dizendo que uma cachaça de boa qualidade vai ficar ruim, não é isso. É que a cachaça de boa qualidade não vai ter vários efeitos que uma cachaça de má qualidade vai ter. Um dia eu quero que um produtor de cachaça venha aqui, mas eu vou falar basicamente. Você pega, imagina ali onde está armazenado, onde é destilado a cachaça, né? Você tem o começo dela, que a gente chama de cachaça de cabeça, o final, que a gente chama de cauda, né? E a cachaça de boa qualidade, ela é tirada do corpo, do meio disso, porque evita os gases nocivos que ficam, né, na destilação normal ali da cachaça, então são gases que saem, e o fundo fica os sedimentos, né? Açúcares, tal, coisa mais pesada. Essas cachaças muito, muito baratinhas que chegam no mercado, com certeza é pego de cima ou de baixo, porque são descartadas pelas grandes destilarias. Isso faz sentido para você, né? Faz bastante sentido, porque você pode lembrar até da cerveja. Porque você tem a cerveja da primeira filtragem e a cerveja da segunda filtragem. Porque os caras querem aproveitar o mosto, não vai perder produção industrial e o cara faz dois processos de filtragem. Já vi muitas empresas fazerem isso. Sim. Elas não falam, não fica, mas você tem uma cerveja que tem uma característica de. Você sente a textura dela é muito mais encorpada e tem uma cerveja que ela tem um gosto muito. É, no mesmo mosto, você sai duas marcas de cerveja. Então você vê, tipo, o cara vai fazer e ele tira duas marcas de um mosto. Então eu Sim. acho que isso daí já deixa muito claro e existe um processo, dependendo do cara como ele faz, tudo. E a cerveja também. Hoje a grande discussão assim que virou a religião, puro malte ou não puro malte, né? E justamente ele entra nisso. Você muda a qualidade da cerveja. Os fabricantes que não trabalham com a puro malte defendem que deixa a cerveja mais leve. Sim. E no final deixa mesmo. Ela fica com um sabor muito, um amargor muito mais suave. Ela tem um coice alcoólico menor. E quando eu falo coice, é porque aí eu sou fraco, gente. Vocês entendem que para mim toda vez é um coice. Apesar daquela piada
a cerveja é sua amiga, né? Você vai tomando cerveja, você sabe a hora que vai, e quando você tá tomando vodka, cachaça, você acha que tá legal, tá suave, daqui a pouco você perdeu o editor da vida e corta tudo, né? Essa piada eu achei sensacional. Mas a cerveja é justamente isso. Hoje a gente está tendo a gente teve a gourmetização alguns anos atrás e está tendo o resultado dela agora, que é justamente essa discussão, puro malte, não é puro malte, essa é boa, essa não é. Antigamente não tinha essa discussão tão forte. Antigamente, eu gosto da marca tal, eu gosto da marca tal, sendo todas Pilsen, todas sendo a mesma receita teoricamente, e existia uma discussão muito grande. E eu vejo na cachaça, se perdeu esse valor, porque se você vai naqueles barzinhos raiz, que o cara tem. Você olha para. Você entra no boteco, o cara tem aquela cachaça de alambique, que a tampa dela tá enferrujadaça, coberta com um papelzinho para não ficar pegando poeira, para proteger a garrafa e proteger o rótulo, e ela tá lá, mano, eu acho que já dava mais de 15, 20 anos lá. E o preço que o cara cobra também é outra realidade. Então a gente tem uma gourmetização nacional sobre a cachaça que está sendo perdida. E isso me deixa um pouco chateado, porque, por exemplo, e quando eu falo isso, eu estou falando entre a minha geração de amigos. Gente, eu não estou falando que é isso o Brasil todo, tá? Como a gente já falou antes, é muito mais próximo que, não, vodka é bom, cachaça é horrível. Só que olha a semelhança. O cara que gosta muito da vodka, ele odeia também o uísque. Ou seja, ele não gosta do sabor de madeira. E toda vez que esse cara toma cachaça, ele toma envelhecida. Mano, toma branca. Toma cachaça branca. Não importa a marca, toma cachaçinha branca que você vai ver que a vodka Flair ela não é igual, gente, pelo amor de Deus, não é igual. Mas é muito mais próximo. Não é tão agressivo. Do mesmo cara que gosta de whisky e não gosta tanto de vodka, se ele tomar uma cachaça envelhecida, tá ali. Ela tá ali, o sabor dela tá muito presente e marcante. Qual é a única característica que a cachaça tem em relação às duas? Ela é mais doce. Minha Exatamente. opinião. Sim, Opinião sim. de um leigo, gente. Opinião de um leigo, tá? Assim, será que é por coincidência que vem da cana de açúcar? né? Então, mas é curioso isso, né? Porque se você servir um europeu, né? Eu lembro que uma vez eu fiz há muitos anos atrás, não sei se você lembra disso, quando eu fiz umas feijoadas e tal, fazia umas Lembra, caipirinhas amigo? e tal. E um amigo meu, que hoje tá na Alemanha, o Michel Polak, um abraço aí. Ele trabalhava no hostel e levou uns poloneses pra feijoada. Cara, os caras foram os que mais se divertiram lá. E eu lembro que ele comprou uma garrafa de 51 de mim por mais de 100 reais. Ele deu assim na hora. Ele falou: você tem uma garrafa? Tó, 100 reais. E comprou, lógico que eu vendi. E eles achavam a caipirinha muito doce, como a gente fazia aqui. Então eles pediam sem açúcar nenhum. Aí eu até falei: não, põe uma colher. Eu pus uma colher rasa. Eles ainda acharam muito doce. Porque a cachaça já era muito doce pro paladar deles. Estava acostumado com vodka e gin. Quando eu perguntei para eles, o que vocês bebem lá, né? Então, isso que é a percepção de açúcar nosso, né? Isso já não sou eu que estou dizendo, é só você perguntar para qualquer nutricionista, por exemplo. É muito voltado pro doce, né? Desde criança, o danoninho, a bolacha recheada. Só você lembrar do que está mais fácil e mais acessível para o nosso paladar, é sempre pro doce. E quando a gente fala de gostar de cachaça, gostar de whisky, quando eu converso com pessoas que não são da coquetelaria mesmo, nem de consumir, eles sempre falam a mesma coisa. Mas o whisky é ruim, cachaça é ruim. Como que você fala que gosta de tomar isso e aquilo? Isso, se você parar para prestar atenção, é uma coisa que faz muito sentido. Por quê? Existe diferença entre bom para o paladar, assim, agradável ao paladar, e coisas ruins ou boas. Dentro de uma gama, vamos falar assim, só para fazer uma alusão mais rápida, deixar um pouquinho a cachaça aqui, vamos falar de whisky, que eu acho que a pessoa faz a alusão mais rápida. Dentro do whisky, você tem que ver o que ele quer te entregar. Um whisky defumado, um whisky madeirado. Eu tomo e eu encontro essas características lá, é bom.
Você entendeu? Ele atende a proposta. É a mesma coisa de um vinho. Um vinho que atende aquela proposta. Agora, já me falaram isso, eu não troco um Petrus, que é R$ 98.000 aí, já servi garrafa de R$ 98.000 de Petrus, por um Cantinho do Vale que é R$ 7,90, em termos de sabor. Por quê? O Cantinho do Vale é o composto de uva, doce pra caramba, que é mais fácil de beber, talvez, né? Lembrando, coquetelaria, vinho, tudo, só perguntar para qualquer sommelier, é questão de acostumar o seu paladar para aquele novo sabor. Você tem que treinar esse paladar, você não está acostumado desde a sua infância, com a cachaça é a mesma coisa. E ainda a gente tem um agravante enorme que no Brasil, a maioria do pessoal aí, atrelou desde a infância a cachaça como algo negativo. Né? O cheiro da cachaça era daquele cara que dormia na rua, dormia na frente do bar, enchia o saco, falava, tava sempre caindo. Você consegue entender isso, Sérgio? Não, isso é outra parte da moeda da cachaça, né? E, infelizmente, quando alguém bebe, é um cachaceiro ali, ó. Então, Então, realmente é uma parte que a gente, social que a gente tem aí, que recai sobre a cachaça, que é um dito popular, né? O cara é o chupim de pinga, né? Esponja de cachaça, e aí vai, né? ó, Cada um tem um termo. mas isso aí é o cultural. A cachaça ela é mais barata aqui, a nossa cachaça. Na Rússia, vai ser o cara, o pinguço de lá, o cachaceiro de lá, o vodqueiro, né? O cara que bebe vodka. Na Escócia, é o cara que bebe o uísque. Então é questão cultural. Pra gente, a cachaça é mais barata aqui. Hoje, se você for nas baladas aí, você vai ver o pessoal tomando porre de gin. Porque é o que tá na moda, é o que tá bebendo. Então, o que tinha aqui, vai, na nossa infância, quando eu falo nossa infância, anos 80 aí, entregando um pouco nossa idade, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente via isso, né? Da cachaça ser atrelada. Quando você ia na padaria e tinha aquele tiozinho que tá dormindo lá, você sentia aquele cheiro forte da cachaça, você já vê algo como algo negativo. Isso já vai entrando na sua memória que quando você começa a ingressar na tortuosa estrada de conhecer os drinks aí, né? Quando você sente o cheiro da cachaça, você já tem aquele primeiro, "Ugh", né? Aquele primeiro repúdio, porque é uma coisa que já tá lá intrínseca na sua memória, e tal de algo negativo. Você concorda? É isso mesmo? Né? Acho que é isso. A gente tem hoje muita discriminação com a cachaça. Todo mundo? Que não. Você tem regiões aí do Brasil que tem discriminação com as outras. E eu acho isso muito plausível, porque cachaça é nosso, né? Eu acho que a gente tem que defender isso. Eu já falei, eu sou um defensor da cachaça, não é à toa. Eu acho que a gente tem que defender o que é da nossa cultura primeiro, antes de defender as outras. Pô, é gostoso tomar um gin? Pô, eu gosto bastante. Vodka, eu já não sou tão fã. O uísque, tô aprendendo a tomar. É como eu disse, eu não sou um cara fã do uísque, mas tô aprendendo a tomar, de pouquinho em pouquinho, para me acostumar. Mas eu sou um grande defensor da cachaça, cara, porque além de ser uma coisa cultural nossa, um patrimônio cultural nosso, vamos falar assim, a cachaça também ela faz parte da nossa história. É muito irrigada. Se você pegar a forma como a, a, a comunidade se desenvolveu, por ter plantação de cana, fazer a destilação da cana, é um negócio que a gente tem desde a época dos escravos. Eu acho que assim, a gente não pode abrir mão assim, tempo por esse valor e para mim pelo valor do sabor também, porque eu gosto pra caramba. E como a gente falou lá no começo, a gente tem N tipos de cachaça, das mais gourmets às mais raiz. Então, eu acho que o problema hoje é que as pessoas não estão nem procurando para ver qual é a cachaça que pô, enquadra mais no paladar. Porque isso muda bastante. Se você vai dependendo da cachaça que você vai tomando, você vai mudando totalmente a sua concepção sobre até a própria cachaça. Não sei se você chegou a passar pelo teste de quando eu tava trabalhando com a Uiba lá no bar, que eu servia aquela carvalho americana, aquela cachaça dele de carvalho americano, acho que é 3 anos que é envelhecido. Eu servia e o pessoal achava que era uísque. Quando eu falava que era cachaça, eu fazia um drink, tipo um Manhattan com ele. Aí quando eu falava que era cachaça, o pessoal falava, mentira, não é. E aí tinha gente que até dessa cachaça e de outras, fala, nossa, mas por que uma cachaça tão caro? E, tipo, não é tão caro, assim, pro meio de produção.
Mas aí você vai fazer a conta. Quanto você acha que custa para trazer um carvalho americano, né? Para todo o processo, envelhecer 3 anos, e você sabe que todas as tributações que tem que passar aqui no Brasil, não tem jeito. Então tem o. Como que a pessoa respeita um whisky que ela nem conhece o meio de produção, não sabe nem. Aquilo é o marketing do negócio, feito por anos, não é o do nada, feito por anos. Aqui no Brasil, se você pegar na nossa infância, eu via no meu bairro e tal, o pessoal tomando nos bares ali a cachaça. Não era o uísque, você não via. E quando eu era o uísque, era um uísque que hoje eu entendo que é um uísque ruim. Então, quando vai ver meu pai, que tomou muito uísque, cachaça, assim, como apreciador. Talvez seja um dos primeiros apreciadores de cachaça, óbvio, foi o primeiro, né? Meu pai ali, eu tive contato, mas ainda é genuíno. Meu pai adora ipioca. E ele sabe diferenciar a ipioca, que ele fala que é a ipioca de exportação, que é aquela de palha, com chapéuzinho de palha, sabe? Aquela garrafinha da ipioca. E ele adora, eu acho que é a ouro que ele toma, a prata, não lembro agora. Devia, Ouro, porque, acho que é a ouro, né? a Enfim, ouro é bom, a ouro é bom, é boa. eu lembro muito disso, tá? Por que eu gosto da cachaça? Assim, particularmente, sempre tive uma afinidade. Eu lembro muito da cena do meu pai chegando do trabalho, eu tirava o sapato dele, né, as meias dele, colocava o chinelo pra ele, colocava no jornal, né, a gente põe no jornal, era tipo de lei, assim, e servia uma dose de pioca pra ele tomar, e ele sempre falava que tomava pra tomar coragem pra tomar banho. Aí quando não era pra tomar banho, era pra abrir o apetite. Quando era pra abrir o apetite, era pra dar sono. Ele sempre tinha uma desculpa, né, pra pra tomar cachaça. É a boa e velha pinga com limão e mel para curar a gripe, pinga com limão e mel para curar tosse, pinga com limão e mel para curar qualquer mal que você tiver. E A desculpa então é essa. então, e ele como ele sempre comeu pouco, sempre tomou banho frio, sempre fez sentido pra mim isso. "Ah não, toma pra isso". Só que em algum momento da minha educação, que eu não lembro qual, eu não fui educado para beber, sabe, tipo, não tinha aquele incentivo: "Ó, quando". Não, muito pelo contrário, simplesmente eu acho que a gente não falava disso. E tinha isso dele quando ele pegava e ia querer presentear alguém ou comprar uma bebida de melhor qualidade, ele comprava um whisky, né. Vou falar aqui de marca, desculpe, mas, eh, não temos compromisso com ninguém, nem com a verdade, nem com nenhuma marca por enquanto, né. Então ele comprava a garrafa do Passport, né, aquela garrafa verde lá, tal, e falava: "Ah, comprei um Passport", tal. Depois eu comecei a estudar, mais velho, né, entrei na profissão, e você começa a ver que não é um whisky de qualidade ali, bom. E eu fui falar isso pra ele, ele ficou meio. E eu provei com A mais B, fiz ele ver vídeos de sommeliers de uísque e tal. E ele fica meio puto assim ainda, porque é cultural, ele defendia aquilo. Não, não, mas, pô, é. Então, essa é a minha relação, minha primeira relação com cachaça, que é ah, muito familiar pra mim, em termos de não ter esse medo da cachaça. Porém, os efeitos dela, como eu falo isso, a gente via, né, o cara dormindo na rua, aí você perguntava pra sua mãe: "Nossa mãe, por que o moço tá dormindo na rua?". "Não, bebe muita cachaça, né". Aí você fica meio: "Pô, real". Eu acho que aí você não vê isso falando do uísque ou do gin ou da vodka quando você é moleque, então quando você cresce, você pensa: exatamente, o negócio é mais caro, você não tem acesso ali, então você pensa: "Essas bebidas não fazem tão mal quanto a cachaça". Eu acho que muitos fazem isso até inconscientemente, né. Sim, pode até ser, não discordo que possa ser, mas, eu fico chateado pela desvalorização. Todos esses fatores que a gente falou, traz justamente a desvalorização da mesma perante as outras. E a maior prova que a cachaça não é desvalorizada é quando você leva uma garrafa dela daqui para fora. O quanto que se cobra numa cachaça. Antigamente era muito mais discrepante esse valor, hoje já reduziu por causa de exportação, o mercado hoje está muito mais fácil dessa parte, mas mesmo assim lá fora ela é muito bem vista, muito bem quista, né? Sim, E muito apreciada. Não tem um programa que você fala que a galera tá falando de coquetel que ninguém fala da caipirinha. E sim. a ênfase é justamente a cachaça brasileira. A cachaça brasileira ela tem um peso na coquetelaria. Então eu acho que sim, a gente deveria dar mais valor para ela por causa disso. É, Ela tem uma representatividade muito grande, né?
por isso tem o esforço aí de alguns bartenders, até acho que o Derivan fez isso, eu não sei se a Associação Brasileira de Bartenders está tão engajada assim, de emplacar o Rabo de Galo como o segundo coquetel brasileiro na carta internacional. Por quê? A cachaça já não tem força, porque se você pega o rum, ele tem uns 4, 5 aí na carta internacional. O gin, milhares. Vodka, muitos outros. Whisky, vários. E a cachaça só tem a caipirinha como representante. Então, não muitos bares lá fora faz a caipirinha com a vodka porque não vou comprar cachaça cara, porque lá fora já é difícil achar, só para fazer um drink, um único drink. Então, a mesma coisa aqui quando você vai fazer um drink, sei lá, que você pode substituir por um whisky escocês, por exemplo, você não vai comprar o whisky de centeio, você prefere comprar o de grão, porque o de centeio ele vai estar mais caro, mais difícil achar, e você fala, simplesmente vou substituir. Então, eu acho que esse é um dos motivos. Seria muito bom colocar o rabo de galo ou outros drinks com cachaça numa carta internacional. Lembrando que carta internacional ou clássica é aquele que os bartenders reproduzem no mundo. Se você chegar num bar clássico japonês e falar para ele faz uma caipirinha, ele vai saber fazer. Ele pode não usar cachaça, por questões geográficas, né, de comércio aí, de chegar de preço e tal, mas ele vai saber fazer. Então, se a gente emplacar um segundo drink, Então, agora você falou em placar o rabo de galo. Qual outro drink que daria pra gente placar com a cachaça? cara, eu não vou entrar aqui em drinks autorais, tá? Que eu acredito que teriam condições. Até isso é um pouco triste, porque mostra um pouco desse lado ah, de não fomentar a área quando é de determinada pessoa. Porque eu conheço bartenders que fizeram ótimos drinks usando cachaça e simplesmente a nossa área não fomenta esse cara ou esse drink para chegar lá, né? Mas um drink de cachaça, cara, que eu acho que teria uma boa chance para emplacar. Eu tô tentando fugir, tá vindo muitos autorais na cabeça, assim, autoral de alguém. Eu gosto muito dos de botecão, tipo o Maria Mole, em termos de marketing para isso. Mas eu acho que o que tem mais condição, cara, seria o Cariri com mel. Essa é a verdade. Com toda a história que ele tem, com toda a carga folclórica que ele tem nos bares. Eu servia Cariri com mel, né, no meu bar lá, pra ter essa coisa meio boteco. E eu lembro muito disso, de pessoas que olhavam e falavam, você serve Cariri com mel? Me dá um, já na hora, e lembrava do avô que bebia, do pai que bebia, e o famoso, né, curar a garganta ali. O cara fala, pô, tô meio ruim, cara, vê um Cariri com mel. E eu acho que daria pra gente, né? Só que assim, o Cariri já é uma marca ali, já é teria que trabalhar isso, eu não sei como, eu não sou do meio. E fomentar, cara, fomentar a cachaça, fazer variações. Eu te dou um exemplo de Cuba. Eu fui pra Cuba, tudo lá é feito com rum, cara. Tipo, eu pedi um Manhattan, a moça num bar lá do Hotel Saragossa, né? Saragossa é o nome? Agora eu não me lembro. Mas é o que sofreu atentado aí, atentado não, que explodiu aí o gás lá, recentemente. Eu tomei lá nesse bar, né? Tava revendo as fotos. E eu lembrei que eu pedi um Manhattan. Eu falei, quero tomar um Manhattan aqui em Cuba, ver como é que é. Ela falou, não, aqui a gente tem o Cuban Manhattan. Como assim? Não, a gente tira o whisky e coloca o rum. Se a gente fizesse isso aqui no Brasil, e se faz, tá? Tem muitos bares que faz. Mas assim, se fosse fomentado isso, pode ser um bom caminho. Como que você quer que a sua, o seu produto se torne forte lá fora, sendo que aqui dentro ele não é forte? Sendo que aqui dentro a pessoa prefere tomar o gin porque sim, não tem um porquê. Eu gosto muito, muito mais de gin. Será que gosta mesmo ou tá seguindo o hype, né? Então, eu acho que teria que fomentar muito mais, fazer, sei lá, o Cachaça Week. Nem sei se já existe isso, mas, tipo, todos os bares só vai fazer drink de cachaça. Não de uma forma forçada ali, mas interativa, né? Seria legal se os bares. Olha o movimento, hein?
não tem a comida de boteco? Começasse a fazer o drink de cachaça autoral, assim, para fazer uma competição quem faz o melhor drink de cachaça autoral. Poderia ser um movimento bem legal e todo bar consegue participar. Aí ia ser bem legal, cara. Isso ia dar um movimento nisso, dar um hype aí na cachaça. Fica a ideia, hein? Ó, mas já tem o concurso do rabo de galo, né? Que já existe o concurso de rabo de galo. Eu não sabia. Eu só não sei, aí eu não sou envolvido. Eu sei que eu não vou entrar nessa, nunca me convidaram. Não, é só se inscrever. Eu que não fui mesmo, por N motivos. E um deles é tempo. Mas eu não sei como é trabalhado isso de forma de integrar. Eu não sei, certo? Quando eu penso em concurso, eu tiro por mim mesmo. Eu penso muito na situação comercial. Porque toda vez que eu já pensei em concurso, até na faculdade, quando a gente fazia modelos de concurso, eu penso sempre se ele vai dar lucro. Eu não penso muito na repercussão. Então, isso é defeito meu. Não estou dizendo que os concursos fazem isso para lucro. É a minha percepção para concurso que eu vou fazer. Se um dia eu fizer um concurso, cara, sabe que eu estou ganhando dinheiro, tá? Então, é mais ou menos assim. Então, não sei como isso é trabalhado. O que eu posso dizer é a minha experiência, a da minha viagem, que eu fiz somente para coquetelaria, para conhecer a coquetelaria e troca de experiências, que foi para Havana, para Cuba. E eu gosto de frisar que foi para Havana, para Cuba, porque eu não conheço Cuba inteira. É um país, tá? É uma ilhazinha, mas vai ter diferenças culturais. Então eu fui para Havana, fiquei bem no centro. E ninguém, absolutamente ninguém que eu conversei, dos bares mais tops, Floridita, Bodeguita del Medio, até nos bares mais undergrounds, que é dentro de uma casa, ninguém nunca ouviu falar do rabo de galo. Tudo bem, Cuba é um país fechado, não sei o que tá mais, ele trabalha muito a coquetelaria internacional. Então, eu lembro que eu brinquei, né? Falando, pô, eu fiz um grande favor ao rabo de galo, aos bartenders brasileiros, à coquetelaria brasileira, porque todos os bares que eu passei em Cuba, e quando eu digo em Havana, quando eu digo todos, eu fui mais de 50 bares. Tem bar pra caramba lá. Eu fui mais de 50 bares. Talvez um ou dois eu não fiz isso, mas todos eu deixei a receita do rabo de galo e alguns eu fiz o rabo de galo e tomei junto com o bartender. Então fiz um serviço prestado pro rabo de galo. Fiz a minha missão cumprida. Legal, é bem legal. E aí, então, sua conclusão sobre tudo isso? Ou Cara, não tem conclusão? a conclusão, cara, sobre a cachaça não ser tão bem vista assim, para mim parte sempre a responsabilidade dos profissionais, boas relações com os produtores, tá? Eu vou citar mais uma vez a Uiba, porque o Wilson, que é o dono de lá, foi a única marca que buscou parceria comigo quando estava no bar, quando eu falo de cachaça e destilados. O cara extremamente aberto a isso, é, facilita para os bartenders trabalhar, não tem medo de dar uma amostra dele, porque ó o reflexo disso, ó. Para quem tá vendo aqui, ó, tá vendo um Iba ali do lado? É isso, ele é mostrado, né? Então ele sabe, ele é um cara inteligente, ele sabe que ele tem que ser visto. Ele pegou essa concepção aí dos jeans, da vodka, do uísque, sabe, de estar nas prateleiras. Eu preciso estar lá. E cara, é um aconselho para quem ouvir, chama ele no Instagram, troca uma ideia. Meu, é um cara muito gente boa. Acredito que tem vários produtores de cachaça que são assim também, mas não chegou a mim ainda, né? Por questões que o mundo é grande e tal, mas é, se você pegar pessoas inteligentes produzindo, que já tem esse viés de fazer parcerias, porque também ajuda a nós, vamos supor, a gente está aí no podcast buscando parcerias e patrocínios e tal. O que impediu ainda de você não estar com um quadro escrito a marca de uma cachaça, uma camiseta e tal, foi porque essas marcas não chegaram pra gente. Quando chegar, a gente vai fomentar elas, porque é um. Agora, se chegar uma marca de gin, cara, o que você vai fazer? Você vai falar de gin, a gente, né, vai estar nessa relação comercial. Então já fica um apelo, né? Produtores de cachaça, marcas de cachaça, pô, são seus defensores, né, cara? Então eu acho que a cachaça tem que ter isso, tem que ter mais esse jogo de mercado, um jogo que talvez nem eu entenda muito, mas precisa ter, chegar a condições, não vou nem falar preços, mas condições. Quando eu digo condições, é mercado, lugar de compra,
facilitação de achar determinados produtos e não tão segmentados. Para eu buscar aquele produto, tem que ir naquele lugar e só naquele lugar e tal. Eu acho que. Lembrando que eu estou fazendo um recorte de um barman atuante em São Paulo, tá? Não estou falando. Né, tem um. Pô, a gente vai chamar convidados aí, quem sabe até de Minas, aqueles caras curtidos no álcool lá nos alambique. E você, Sérgio? Então, Aonde você chegou? No... eu chego à conclusão que eu acho que vale muito a pena a gente chamar um cara especializado em cachaça. Já que você já fez até alusão, porque você conhece ele, eu acho que a gente poderia tentar conversar com o Wilson. Ou então até outro que se voluntário aí, se predispor. Eu acho que vai ser bem legal a gente juntar para fazer. Porque agora eu queria ouvir a opinião de um cara que é totalmente integrado dentro da área, um produtor de cachaça. Eu acho que isso vai mudar muito até a forma como a gente enxerga a cachaça. E quando eu falo a gente, eu estou me colocando na posição do leigo, não um cara que trabalha. E realmente, porque. E aí, o que muda no processo? O que encarece e o que não encarece? O que muda realmente numa qualidade? É, eu vou usar aquele termo de videogame. O que é uma cachaça AAA contra uma padrão de mercado? O que eu vou encontrar numa cachaça? Eu queria saber isso. Eu acho que é uma coisa válida, porque a gente não conhece. Sim. E, de novo, era para conhecer. Era para e ser uma coisa difundida entre o público brasileiro. Qual é a diferenciação de uma puta de uma cachaça ou de uma cachaça artesanal padrão, mais simples, mas que também tem o seu valor. Eu não estou falando, não existe nada sem valor, pelo contrário, cada um tem o seu lugar certo para ser aplicado. Então eu queria saber, por uma visão de um produtor. Então meu resumo é, quero conversar com o produtor, cara. Vamos tentar articular isso daí para um futuro em breve aí. Ah, isso aí eu acho que é uma tendência natural, até para quem já está seguindo a gente aí, ouvindo sempre, é uma proposta nossa, né? A gente falar com pessoas de várias áreas, talvez até sobre o mesmo determinado assunto. Você falar com um cara de mercado, que trabalha em mercado mesmo, no setor de compras, como que é a relação deles para a compra da bebida, um gerente de um restaurante, de como ele gere isso, um bartender de outra casa, de uma casa, de um bar aí que a gente frequenta ou não, de como ele trabalha a cachaça nisso, porque a gente consegue fechar um ciclo e talvez chegar numa conclusão mesmo, né? De fato. Porque a gente fala com o produtor, fala com o distribuidor, fala com quem compra, com quem faz o coquetel, e a gente consegue trazer uma informação completa, né? Acho que essa é a nossa proposta, né, desde o começo aí. Bem, e para todos que estão ouvindo a gente, eu agradeço já aí pelo tempo. Por favor, se curtir, gostou, nos acompanhe nas redes sociais e deixa os comentários sobre o que achou, ideias sobre o que a gente está conversando, pessoas para a gente estar entrevistando. Eu acho que é o caminho natural agora nosso. E no demais, bebam com qualidade, bebam pouco e bebam bem. Então, um abraço aí do Maverick. Ô, Sérgio, posso te pedir um favor antes da gente ir embora? Peça, Eu posso chamar a vinheta hoje? chama. Toca a vinheta!